Amém. Abre a tua Bíblia aí. Não, pode deixar aí que eu vou dançar primeiro, aí depois eu peço. 1 Coríntios 3:18. O tema dessa palavra é: nossa identidade é Cristo. Amém? Então você que está anotando, coloca aí. A minha identidade é Cristo. 2 Coríntios 3:18. Quem achou diz amém. Quem não achou diz socorro. Então seja socorrido por quem está do teu lado. Glória a Deus. E todos nós, posso ler? E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vamos ler juntos? Mesmo que a sua tradução seja diferente. 2 e já. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Irmãos, esse texto, ele faz menção ao texto do Antigo Testamento, quando ele nos mostra que Moisés, quando ele descia do monte, e uma das vezes que ele desceu, depois de ficar um tempo maravilhoso na presença de Deus, a palavra do Senhor fala que ele desceu e o rosto dele refletia a glória de Deus. E brilhava tanto que as pessoas não conseguiam olhar diretamente para o rosto dele, e ele teve que colocar um véu. Só que o tempo foi passando e aquele brilho, aquela glória foi se esvaindo. Mas ele continuou com o véu. E esse texto fala que agora, na nova aliança, a partir do momento que eu olho para o Senhor, que eu contemplo o Senhor, a glória dele começa a refletir no meu rosto. Só que isso não vai sair, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, e ele é aquele que vai gerando dia a dia esse fogo, esse desejo, essa presença. Amém? Então fala assim: minha face reflete a glória de Deus. Eu não preciso colocar véu algum. Ou será que precisamos em alguns momentos? Que não buscamos tanto quanto deveríamos, que não somos tão verdadeiros, porque o plano original de Deus é que para que na nova aliança, o Senhor está aqui dentro. Esse é o plano original de Deus. Mas infelizmente, muitas vezes nós fazemos a coisa do nosso jeito e corremos o risco de deixar sim, mesmo Ele habitando aqui dentro, mesmo tendo livre acesso à presença dEle, não refletir essa glória. E em vários momentos da nossa vida a gente tem que usar alguns véus, algumas máscaras. Nós vamos fazer um pequeno trecho de uma coreografia agora, bem pequeno, para que você possa refletir no que a gente está dizendo. Seu lindo sermão e de cantar a última canção, quando você volta pra casa, ninguém mais, e você precisa impressionar, está por perto. Quem é você? Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Só você mesmo pode responder. Por trás da aparência, onde só Deus vê, bem no seu íntimo sombrio, sufocado e trancado a 7 chaves, maquiando teu vazio. Deus e o travesseiro sabem quem é você. Quando ninguém vê, quem é
da máscara. Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Quem é você? Só um trechinho, já já tem um final, tá? Amém. Vira para quem está do teu lado aí e pergunta: quem é você? Deixa eu te dizer uma coisa. Quero te fazer uma pergunta. Qual é o você que você mostra para os outros? Porque aqui a gente falou de máscaras. A gente fica inventando demais, né? Dança, prega. A gente falou de máscaras. Irmãos, a gente usa máscaras. A gente muitas vezes mostra para as pessoas não aquilo que está dentro, mas aquilo que vai fazer a gente ser aceito. A gente mostra para as pessoas o que a gente pensa que elas querem ver ou ouvir de nós. A gente mostra uma felicidade, uma alegria que nem sempre é verdadeira. A gente mostra uma constância, um tá tudo bem, que nem sempre é verdadeiro. A gente mostra muita coisa para que a gente fique bem com as pessoas que estão ao nosso redor. Quando nós estamos com máscaras, não somos nós de verdade, sim ou não? Então, outra pergunta. Quem é você lá na sua casa? Quem é você quando você entra pela porta da sala, voltando da igreja, voltando da escola, voltando do ensaio, seja de onde for? Como que você age com os seus pais? Como que você age com o seu irmão? Como é a sua vida de oração? Como é a sua organização do seu dia a dia? Qual é o tratamento que você oferece para quem está do teu lado? Se você for estudar sobre família, você vai ver que muitos filhos que nascem muitas vezes num lar cristão se desviam porque não viram nas suas casas aquilo que acontecia na igreja. Muitas vezes lá na sua casa era aquela coisa bem à vontade, né? E chegava na igreja, tudo muito bonitinho, tudo muito diferente. Aí os filhos vão crescendo achando que vida cristã é religiosidade. Na igreja de um jeito, na casa do outro. Quem é você na sua escola? Suas brincadeiras, seu jeito de ser. Eu sempre falei que esse é o nosso eu verdadeiro. Aquele eu que a gente mostra para a nossa família. Aquele eu que a gente mostra para a nossa igreja local. Que às vezes a gente vai ministrar em outra igreja, como equipes de arte que grande maioria aqui são, e a gente mostra assim uma bênção. Vai evangelizar, power. Pega o microfone e fala para multidões e abraça o morador de rua e prega para todo mundo. Aí você vai para a sua igreja e se mostra às vezes uma pessoa apática, passiva, que não se envolve com nada, uma pessoa que não respeita a liderança tanto assim. Quem é você na sua igreja local? Quem é você? O seu ministério flui na sua igreja local do mesmo jeito que flui quando você vai ministrar num evento? Por isso que eu costumo falar, se você ministra na igreja de outra pessoa, o que você faz lá tem que ser a sua prática na sua igreja local, porque lá é a sua casa. Só que não é isso que a gente vê muitas vezes. A gente vê pessoas que fora da sua igreja são uma bênção. Você não reconhece de tão maravilhoso que é aquele obreiro.
Na sua igreja local, a pessoa não consegue fluir. Irmãos, por que isso? Porque na nossa igreja local é que a gente enfrenta os confrontos. É que o pastor nos conhece, muitas vezes vai tocar naquilo que a gente realmente precisa mudar. Na nossa casa, nossos pais realmente nos conhecem. Por isso que a gente fala, quer namorar com alguém? Conversa com os pais. Observa como que ele trata os pais. Porque nós, na nossa intimidade, na nossa casa, na nossa igreja, a gente mostra quem a gente é. Mas nessa noite, o que eu quero falar para vocês é que nós não somos nenhum desses dois. A nossa verdadeira identidade não é a que a gente mostra por conveniência diante de situações, e não é a da nossa intimidade lá na nossa casa. A nossa verdadeira identidade é a da palavra de Deus. Posso ouvir um amém mais forte? Deixa eu te falar uma coisa. Aqui está impresso toda a sua identidade. Se você é uma pessoa que fala assim, eu não sei quem eu sou, começa a procurar na palavra de Deus. Você não é o que você mostra para os outros, você não é o você da sua casa. Você é o que a Bíblia diz que você é. Fredson, vai para o slide 3. Tá certo. Nós somos cristãos parecidos com Cristo. Vamos ler o que está escrito ali? Todo mundo está lendo? Dá para ler? Ou está fraquinho? Não? Então eu vou falar, vocês vão repetir. Eu sou aquele que por estar na presença de Deus, vou deixando minhas máscaras, e à medida que eu o contemplo, fico cada dia mais parecido com Ele. Pelo poder do Espírito Santo que habita em mim. Então fala uma frase bem conhecida aí. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Quantos podem dizer amém? Amém. Olha só. A sua real identidade não é o que você vê no espelho. O que você vê no espelho? Não é isso. Não é você na intimidade. É o plano original de Deus. Essa Bíblia é a verdade de Deus para nós. Fala assim, conhecereis a verdade, e a verdade me libertará. Irmãos, presta atenção, existe uma diferença entre verdade e realidade. O que é realidade? Realidade é o que você está vivenciando. Realidade é o que você acredita, aquilo que você crê. Lembra que o pastor Eurípides estava falando sobre isso? Nós vamos tendo experiências na nossa vida. As experiências vão criando na nossa vida um sistema de crenças. E nós vivemos em cima destas crenças. Então, por mais que a Bíblia fala que eu sou vencedor, que a palavra do Senhor fala que nós somos vencedores em Cristo Jesus, amém? Por mais que ela fale isso, se na minha vida eu vou vivendo coisas que vão me fazer sentindo um derrotado, eu vou acreditando que eu sou um derrotado e a minha realidade passa a ser de uma pessoa derrotada. A gente falou muito sobre a questão da sexualidade. Se uma pessoa recebe influências, se um homem recebe influências femininas na sua vida, aquilo se torna o sistema de crenças que ele tem, ele vai acreditando que aquele é o certo, que aquele é o melhor, e aquilo se torna a realidade dele. Então, muitas vezes, nós vivemos uma realidade que não é a nossa verdade. A realidade, ela é pessoal. A verdade é universal. Então, esse livro todo, o Senhor vai batendo numa tecla, Ele vai pregando para nós, falando para nós o que Ele sonhou para cada um de nós e o que Ele colocou no nosso DNA. A partir do momento que você recebeu Jesus Cristo, nasceu de novo, Deus colocou dentro de você um código, um sistema chamado Espírito Santo, que dentro de você está, irmãos, implantado. O caráter de Cristo. A vida de Cristo.
Só que muitas vezes isso não é realidade na nossa vida, porque nós criamos sistemas de crença, nós vivemos coisa na nossa vida que a gente não consegue acreditar nisso, a gente não consegue viver isso, e a nossa realidade, ela se torna dura. A ponto da gente ter que colocar máscaras, a ponto da gente ficar tremendamente decepcionado com as nossas atitudes, nas nossas casas, nas nossas igrejas, com os nossos melhores amigos. Só eu que me decepciono comigo? Tantas vezes a gente tem atitude que a gente fala assim, meu Deus, como eu sou ruim. Como que eu sou ruim desse tanto? Porque a gente vive em cima daquilo que a gente acredita que é real. Mas a palavra do Senhor fala que existe uma verdade. Um exemplo disso, filho pródigo. Creio que todos conhecem a história do filho pródigo. Uma parábola que nos fala de um rapaz que morava na família de um homem rico, tinha um outro irmão. Tinha tudo o que ele queria. Um dia, aquele rapaz resolve viver a vida do jeito dele. E aí o que ele faz? Pai, eu quero a minha herança em vida. O pai, muito triste, entrega para ele a herança. Ele vive a vida do jeito que ele quer, faz o que ele quer, gasta toda a herança. Fica tão pobre que ele se torna aquela pessoa, a realidade dele se torna a de uma pessoa que não tem nada. Ele come com os porcos, ele não tem amigo. Irmãos, qual que é a realidade do filho pródigo? Alguém que não tem nada, alguém que come com os porcos, alguém que não tem ninguém, alguém extremamente triste, decepcionado consigo mesmo. Qual que é a verdade da vida do filho pródigo? Filho de um homem rico, muito amado, muito carinho ele tem à disposição dele. Muito cuidado ele tem à disposição dele, muita festa, muita celebração em relação à vida dele. Mas ele vive uma realidade que ele escolheu. O que eu estou querendo te dizer com isso? Que nós somos assim. E pregar o evangelho é nós mostrarmos para as pessoas qual é a verdade de Deus para a vida dela. Como que eu vou evangelizar alguém? É chegar numa pessoa e falar assim, o que você está vivendo não é a verdade de Deus para você. Eu vivi isso uma vez com um rapaz que a gente evangelizou, e eu sempre conto o testemunho dele. Estávamos no evangelismo de carnaval, e já eram umas 3, 4 horas da manhã, passou na minha frente um rapaz travestido, e eu fui de encontro a ele. O Senhor colocou um grande amor no meu coração, fui de encontro a ele, comecei a conversar com ele, e virei para ele no momento da história e falei assim, você é feliz? Ele só abaixou os olhos. E Deus me deu uma palavra para dar para ele. Eu virei para ele e falei assim, olha, Deus tem um sonho para a sua vida. Sabe qual que é? Ele quer que você seja um homem muito feliz, que vai ter uma esposa, vai ter filhos, vai formar uma casa. Aquele homem começou a chorar, irmãos. E ele começou a abrir a vida dele comigo. Ele queria ser um homem de Deus, ele tentou, teve suas decepções, não conseguiu, se desviou, escolheu essa vida travestida, mas naquele momento, gente, uma proposta tão simples. Deus quer que você seja um homem que tenha uma casa, uma família, filhos e seja feliz. Não é uma proposta simples, mas aquele rapaz, ele se confrontou com a sua verdade. É a verdade de Deus na vida dele que fez diferença naquele momento. Porque a realidade do que ele vivia não batia com a ardência do coração dele. Aquele rapaz aceitou ir para uma casa de apoio, de acompanhamento. Aquele rapaz foi acompanhado por alguns dias, porque ele não ficou na triagem, e sumiu de mim. Meses depois, e eu fiquei grilada. Falei, poxa, ele falou para mim que queria Jesus. Fiquei chateada. Meses depois eu recebo um telefonema. Luciana? Oi, é o Luiz. Luiz, como é que você fez isso comigo? Te levei ali para aquela casa de apoio, você falou que queria mudança, que queria viver o que Deus tinha para você.
Ele falou, olha, eu não consegui ficar naquela casa, mas eu fui para uma igreja, Jesus me libertou, eu me batizei e estou te ligando para te convidar para o meu casamento. Glória a Deus! Irmãos, como aquele rapaz, quantos de nós não vivemos uma realidade diferente da vontade de Deus para nós? A identidade distorcida é quando você é ou quer ser o que Deus não planejou para você. Não bate com o seu coração. Amém? E olha só, todo tipo de pecado original, ele é original da independência, do fazer do seu jeito, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E esse é o nosso problema. O nosso problema é a independência. Fala comigo assim, Fredson, passa por favor para o princípio da independência. Queria que você visse comigo aqui o princípio da independência. Presta atenção. A palavra do Senhor nos ensina aqui em Gênesis, nós falamos muito sobre Gênesis nesses dias, né? A palavra do Senhor nos ensina aqui em Gênesis, Deus coloca o homem diante do jardim e ele fala, coma de todas as árvores, menos dessa aqui. E o princípio da independência é no momento que o homem decide, fora da vontade de Deus, fazer a sua vontade. Mas como que ele tomou essa decisão? Ele tomou essa decisão quando ele recebeu aquela proposta do diabo, da serpente, que vira para ele e fala assim, olha, se você comer desse fruto, você vai ser semelhante a Deus. Presta atenção numa coisa. O que o ser humano era? Adão e Eva ali. A palavra do Senhor fala que ele era a imagem, feito à imagem, conforme a semelhança de Deus. Então presta atenção. A proposta do diabo foi muito esquisita. Como é que ele vira para uma pessoa e fala assim, eu quero que você seja, você já é. E é isso que Satanás tenta fazer na nossa vida. Ele tenta dizer para você que você não é aquilo que Deus falou que você era. E o nosso maior pecado é acreditar nisso. E tomar decisões para a nossa vida em cima dessa crença. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Gente, olha que coisa louca. Olha, Eva, você vai ser a cara de Deus. Você vai ser semelhante a Ele. E ela ali, na sua crise, não parou para pensar assim, poxa, mas eu já sou. Eu já sou semelhante. Irmãos, presta atenção. Quando Satanás faz aquela proposta, põe lá, Fred. O que ele gera no coração de Eva? Incredulidade. Por que isso aqui muitas vezes não é a verdade de Deus, não é a realidade de Deus para as nossas vidas? Porque nós não cremos. Simplesmente porque no fundo, eu não creio tanto assim. Pesado, né? Sim ou não? Mas se eu deixo na minha vida uma semente de incredulidade, as minhas atitudes se tornam na independência. Eu não caminho em cima disso aqui. Eu caminho em cima do que eu acreditei, em cima do que eu vivi. Entende, irmãos? Aí, uma semente de incredulidade entra no meu coração. Deixa eu te falar uma coisa. A fé. A palavra do Senhor fala que não tem como a gente agradar a Deus sem a fé. Porque a fé é que nos faz viver essa verdade. A fé, irmãos, o que é fé? É relacionamento com Deus. É conhecimento de Deus. Não é um sentimento sobrenatural no nosso coração, né, que vai me fazer tomar atitudes irresponsáveis e colocar, né? Fé é, eu conheço a Eliane, eu sei como a Eliane age, então eu boto fé nela. Eu boto fé no que ela está falando, porque eu conheço, eu ando com ela. Kiko está comigo, nós estamos casados há 17 anos, 20 anos que a gente está junto, ou mais. Irmãos, eu sei como ele anda, eu sei quando ele está triste, eu sei quando ele está feliz, eu sei quando ele está desconcertado por alguma situação. Se alguém chega em mim e fala assim, o Kiko fez tal coisa, eu sei se ele fez ou não. E eu sei por que ele fez ou não.
Isso é fé. É eu saber como a pessoa se move. Aquilo gerou um sistema de crenças dentro do meu coração que rege a minha vida. Quantos entendem? E assim nós somos com Deus. À medida que nós caminhamos com Deus, à medida que nós vamos vivendo a nossa vida com Deus, eu vou conhecendo, eu vou crendo. A fé vai sendo fortalecida dentro de mim. Agora, se eu não ando com Deus, eu não consigo viver essa verdade. Porque, como eu falei no início, está disponível para nós, pelo Espírito Santo que há em mim. Mas muitos de nós apagamos o Espírito. A palavra de Deus fala, em uma das orientações, Paulo fala, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Isso quer dizer que a gente pode apagar o Espírito? Pode. Está lá, mas não tem brilho nenhum, não tá ofuscado pelo meu ego. Porque é exatamente isso que acontece. A independência, no caso do Éden, gerou o espírito amortecido. A alma passa a ser o centro. Ali no jardim do Éden, quando Eva peca, o espírito deles foi amortecido. E a alma, o ego, foi tomando a frente. E presta atenção, o ego, o egocentrismo é a fonte de todo pecado. Esse princípio aí, ele acontece na nossa vida, mesmo tendo o Espírito Santo de Deus dentro de nós, em situações, isso vai acontecendo na nossa vida. E a nossa realidade, a nossa identidade, começa a ser diferente da original. E olha só, por que eu falei que todo pecado consiste no egocentrismo? A inimizade, o que é a inimizade? É o ego não reconhecido. É o ego ofendido. Alguém me ofendeu. Alguém me feriu, alguém não me respeitou. Eu criei uma inimizade. O que é a raiva? É o ego contrariado. Sim ou não? O seu eu foi contrariado de alguma forma e aquilo gera em você um sentimento. O que é o ciúme? É o medo do ego ser suplantado, ser enganado, ser ofendido. O que é a divisão? É o ego que não abre mão. Então, sempre que eu escolho caminhar no caminho da independência, por incredulidade, o ego é o centro. Eu distorço a minha identidade. Quantos querem ter a identidade de Cristo na sua vida? Então, primeira coisa, fé incondicional na palavra de Deus. Se a Bíblia fala, irmãos, que eu sou roxa, eu acredito. O que a palavra do Senhor fala sobre nós? Eu anotei aqui alguns textos que são muito conhecidos dos irmãos. A palavra do Senhor fala que nós somos salvos. Sim ou não? Se você está anotando, anota aí Efésios 2, do verso 1 ao 10. Alguém lê? Dá para ouvir daí? Efésios 2. Eu quero ler rapidamente alguns versículos que a gente já está careca de ler. Mas isso é a minha identidade. Efésios 2. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Fala assim, eu tenho vida de Deus. Juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Então fala assim, eu sou salvo. Irmãos, nós somos curados. Isaías 53, verso 4. Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. Deus permite que a gente viva algumas enfermidades? Claro. Existem enfermidades que nós oramos e Deus decide que nós vamos permanecer com aquilo ali, ou até sermos levados para a glória. Mas tudo tem um propósito. Nós podemos em Deus sempre crer
e buscar do Senhor que Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. Amém? Mas saber também que Deus é soberano sobre todas as coisas e há um propósito em tudo. A palavra do Senhor nos fala que nós somos amados. 1 João 4,10. 1 João 4,10. A palavra do Senhor nos diz: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, olha só, você é amado. Se você não se sente amado, você precisa mudar o seu sistema de crenças. Porque a palavra do Senhor fala que Deus te amou com amor eterno. Irmãos, nós somos carta viva, 2 Coríntios 3:2. A palavra do Senhor nos fala, nesse mesmo texto que nós começamos a nossa palavra: vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então, algo que faz parte da sua identidade é: você é carta viva. Então, você tem que dar testemunho. Porque as pessoas que não têm oportunidade de ler a Bíblia, elas vão ler você. Então não tem essa de, eu vou viver do jeito que eu quero e eu não estou nem aí. Não tem jeito, irmãos. Algo que faz parte da nossa identidade é: somos carta viva, temos que manifestar Cristo. Amém? Nós somos santos, Efésios 1:4. Fala, olha aqui. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Presta atenção, isso é uma verdade que muitas vezes Satanás distorce ela para tentar nos enganar. Eu já aconselhei pessoas que a justificativa delas para o pecado é: eu me entreguei, eu não sou santo mesmo. Já ouviu isso? Deixa eu te falar, essa não é a sua identidade. Segundo a palavra de Deus, o Senhor nos santificou em Cristo. Você nasceu de novo, meu irmão, você é santo. E por mais que Satanás venha te acusar, você não pode aceitar a acusação dele. Não estou falando para a gente ser conformado, não. Porque esse texto fala que é dia a dia na presença de Deus que a gente vai sendo transformado. Mas o seu DNA é de um santo. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Você precisa assumir isso. Falar: olha, eu sou santo sim. Não é porque eu decidi, é porque eu sou. Posso fazer nada. Não nasci para o pecado. Quando eu nasci de novo, eu nasci para ser santo. Essa é a minha identidade. E aqui nós temos inúmeros versículos que falam da nossa identidade. Nós somos vencedores. Romanos 8, versículo 37. Nós temos livre acesso a Deus. Irmãos, quantas músicas a gente ouve aí de pessoas que não conhecem a Deus, que falam assim, que é difícil demais chegar lá. Deixa eu te falar, livre acesso ao trono, para confessar seus pecados, para adorá-lo, para estar diante dele. Fala assim: eu tenho livre acesso ao meu Pai. Amém? Nós somos autoridade. Lucas 10:19 fala: eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo e absolutamente nada vos causará dano. Quantos crentes hoje em dia eu vejo que não usam dessa autoridade? Os meninos brincam comigo que toda vez que eu vou orar no Rema, eu falo assim, a gente ora, né, por uma situação, e aí eu amarro os demônios tudo, e está impedido, está amarrado, está cancelado, está frustrado o propósito, em nome de Jesus. Os meninos riem já de mim. Eu falo: gente, mas porque tem muitos cristãos hoje em dia que só oram assim: Deus abençoa. A pessoa está endemoniada e Deus abençoa. Irmãos, você é autoridade, a sua identidade é autoridade na terra. Você precisa sim repreender os demônios, porque os anjos não vão fazer isso. Deus não deu essa autoridade para os anjos. Deus deu essa autoridade para você e para mim. Então, sobre as situações da nossa vida, somos nós que vamos ordenar para aquela situação parar, para aquele problema romper. Amém? Fala assim: eu tenho autoridade, preciso usá-la.
Efésios 2:6, a palavra do Senhor fala que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, acima de todo o poder do inimigo. Olha que coisa! Você está acima, querido, em Cristo, de todo o poder do inimigo. Quantos dizem amém? Efésios 2:10, a palavra do Senhor fala que nós fomos criados para as boas obras. Então, sabe o que faz parte da sua identidade? Você ser criado para fazer obras boas para Deus. Está falando de obras, pastora? Tô. Muitas vezes nós que somos crentes, né? Durante muito tempo não houve entre nós a cultura de fazer ação social. No entanto, a Bíblia fala que a nossa identidade é de fazer obras. Sabe, irmãos, a nossa identidade é sim ir nos cativos, ir nos enfermos, ir nos oprimidos. Muitas vezes nós não vivemos essa identidade na sua plenitude. Eu estive na África esse ano passado. E assim, eu fiquei maravilhada, irmãos, com o que eu vi ali. Com a vida daqueles irmãos. Porque eles fazem muita obra. A Bíblia fala que nós fomos criados para as boas obras, e eu quero dizer uma coisa, lá eu vi um evangelho diferente do que o que a gente vive aqui. Sabe, às vezes a gente é tão preocupado com as nossas coisas, tão preocupado com o nosso dia a dia, e lá eu vi missionários, irmãos, que eu confesso para vocês que eu fiquei me sentindo muito pequena. Sabe, lá eu vi missionários, eu conheci um casal de médicos argentinos que deixaram tudo na Argentina e foram para lá em Moçambique. E eles fazem um trabalho lá simplesmente maravilhoso. Eles vão nas tribos, eles trabalham no hospital. No hospital, eles treinam nativos para fazer o trabalho de enfermeiro, essas coisas básicas assim, né? Eles treinam as pessoas e eles vão nas tribos. Eu estive com eles em uma tribo, que nós demoramos 3 horas e meia para andar 65 quilômetros para chegar nessa tribo. E lá, durante uma manhã e uma tarde, eles atenderam cerca de 200 pessoas. Um casal e os seus 4 residentes que estavam sendo, o quê? Treinados por eles. E eu fiquei vendo aquilo ali, né? E eu falei, gente, qual que é a história desses dois, né? Cheguei nele e falei assim, ô pastor, que eles são pastores e médicos. Falei, pastor, qual que é a sua história? Ele falou, a gente lá na Argentina, a gente tinha um bom consultório, também trabalhava em vários hospitais, e a gente tinha um bom salário, uma boa casa, mas um dia Deus nos chamou, e não teve como falar não. E eles simplesmente decidiram ir. Irmãos, e lá na África, eles moram numa casa extremamente simples. Não ganham salário. Entregam as vidas deles ali no hospital. Estão expostos às doenças mais complicadas possíveis. E estão extremamente felizes, porque essa é a identidade nossa. Quantos entendem o que eu estou querendo dizer? Os pastores que me levaram ali, eles eram extremamente, quem conhecia eles antes sabe, pessoas muito bem-sucedidas, financeiramente, empresários, extremamente bem-sucedidos. Um dia resolveram aceitar o chamado de ir para a África, deixaram tudo, foram para lá, e em menos de 5 anos que eles estão lá, eles abriram mais de 200 igrejas. Irmãos, eu fiquei chocada de ver ali as fotos das tribos, das igrejas que eles abrem, dos pastores que eles acompanham, de ficar com eles ali no dia a dia e ver que a casa deles é cheia de pastores, das congregações deles o tempo todo, e eles sentados lá fora, já pegaram malária, a esposa já pegou malária 8 vezes, o pastor já pegou malária 7 vezes. Vi testemunhos deles, de colocar no carro deles pessoas tuberculosas, muitos tuberculosos, para levar para o hospital mais próximo. E vocês sabem que é contagiosa, que é uma doença contagiosa. Irmãs, eu olhei para eles e falei assim, meu Deus, o que te deu, pastora? Ela falou assim, olha, eu nasci para isso.
nossa identidade, irmão. Você quer ser feliz de verdade? Vive a sua identidade em Cristo. Vivemos uma situação ali simplesmente maravilhosa, de ir em uma dessas tribos e ouvir o testemunho ali do pastor. Sabe qual que é o testemunho dele? Um dia, esse pastor que nos levou lá, pastor Rondon, estava andando pelas estradas ali de Moçambique, e aí veio um homem com um rasta no meio da cintura correndo para ele. E aí aquele homem falou: por favor, papá, me ajuda. O que foi? Minha esposa está morrendo. E aí ele falou assim: o que foi? Ele falou: ela teve neném e está tendo complicações. E por favor, leva ela para o hospital, senão vai morrer ela e o neném. Só que levar para o hospital é aquela estrada que eu te falei que nós levamos 3 horas e meia para andar, 65 quilômetros. E aí o pastor falou assim: traz ela lá. Ele falou assim: ela é soro positivo, pastor. Ela tem a AIDS. Ele falou assim: não tem problema, traz. Na verdade, lá, grande parte da população, cerca de 50%, é soro positivo. E aí o pastor falou assim: vai. Ele falou: pastor, vai demorar, porque a minha casa é dentro desse mato aqui, muito longe. Ele falou: não tem problema, eu espero. 40 minutos depois, chega o pastor, vem o Hassani, o nome dele, com a esposa nos braços, toda ensanguentada, todo suado, correndo no meio da mata. Alguém segurando o neném, eles colocam no carro desse pastor que eu falei para vocês, que aqui no Brasil era um grande empresário, acostumado com a vida boa, e que resolveu deixar tudo e ir para lá. Colocou ali, ele levou aquela família para o hospital, salvou a família. E aí o Hassani virou para ele e falou assim: minha filha vai ter o teu nome, o nome que você escolheu, quero que ela seja sua filha também, quero que você cuide dela como filha. E aí o pastor Rondon falou: olha, Jesus ama vocês, por isso que Deus me mandou aqui, para ajudar vocês. E ele deu o evangelho de João para aquele rapaz, para aquele homem. E aquele homem pegou aquele livro e falou assim: eu sou feiticeiro. Ele falou: não tem problema, Deus ama você muito, e Deus quer se revelar para você. Lê esse livro. Ele olhou assim e falou: tá bom. Foi para sua casa. Um tempo depois, ele está em sua casa, o pastor Rondon, e aí chega o Hassani, ainda com o rasta. Fala assim: pastor, papá, eu preciso conversar com você. Chama os pastores de papá. Preciso conversar com você. Está acontecendo uma coisa muito louca comigo. Ele falou: o que foi, Hassani? Ele falou: olha, eu recebi aquele livro seu, mas eu fiquei com vergonha de falar, eu não sei ler. Só que eu fiquei com tanta vontade de ler que todo dia eu sentava com a minha esposa. A gente colocava uma lanterna lá na nossa casa. E eu começava a olhar aquelas letras. E falava assim: como eu queria aprender. E sabe, papá, o Deus da verdade está me decifrando o código das letras. O Evangelho de João fala, o Deus da verdade. Aquele homem estava aprendendo a ler com Jesus, irmãos. Olha que coisa sobrenatural. E aí, o pastor pregou para ele, ele recebeu Jesus. E ele virou para o pastor Rondon e falou assim: olha, mas como que eu faço? Eu sou um feiticeiro, e se eu tentar deixar, eu vou morrer. O meu cabelo faz parte da minha consagração. Quando eu era criança, eu cortei e quase morri. E o feiticeiro que me consagrou, ele falou que mesmo na minha vida adulta, se eu cortar de novo, eu vou morrer. O pastor Rondon virou para ele e falou assim: olha, o dia que você entender que o Deus da verdade é o maior de todos os deuses, você corta seu cabelo. Aí você me procura. Um dia o pastor Rondon está andando nas ruas e vem o Hassani careca. O pastor Rondon fez uma festa. Hassani! Abraçou ele e falou assim: o que foi? O que aconteceu? Você está careca? Ele falou: eu entendi que o Deus da verdade é o Senhor dos senhores, o maior de todos os deuses. Eu rapei minha cabeça e eu não morri. Pelo contrário, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno. E ele falou assim: eu não morri. Pelo contrário, eu sou pastor. Ele falou: hã? Eu falei assim: papá, 80 pessoas se converteram na minha tribo.
Eu sou pastor deles, eu preciso que você me ensine a Bíblia. E vamos lá batizar eles? Porque eu aprendi no livro que você me deu e que Jesus me ensinou a ler, que eles precisam se batizar. Você pode me ajudar? E quando eu cheguei lá, na semana anterior, eles tinham ido já pela 3ª ou 4ª vez, batizado com mais 40 pessoas naquela tribo. Irmãos, por quê? Porque alguém assumiu sua identidade, criado para as boas obras. Sabe, o dia que a gente entender que a nossa identidade é o que a Bíblia diz e a gente começar a viver ela, nós vamos encontrar descanso no nosso coração. A palavra fala: pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu, os teus altares, meu irmão. Fala assim: a minha identidade é o que a Bíblia diz. Amém? Irmãos, a gente tem que abrir mão das nossas máscaras. Esse texto que nós lemos em 2 Coríntios, volta lá para ele, 3. Ele tem uma sequência que é muito interessante para a gente começar a viver. No slide 6, Fredson. Ele fala assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então presta atenção. Vamos tirar as máscaras. Amém? Quando eu falei que a nossa identidade, ela é Cristo, esse texto fala que para que a gente viva essa identidade, a primeira coisa que a gente tem que fazer, tira as máscaras. O que é tirar as máscaras? É encarar as suas rugas, é encarar as suas imperfeições, é encarar as espinhas, as remelas. Esse texto fala, tira. É novo tempo, o Espírito habita dentro de você, reconhece, presta atenção. A maioria daqui dança ou faz teatro, né? Ou faz música. Pior coisa para um professor de dança, vou falar de dança que é a minha área, é quando ele está dando uma aula e ele vira para a pessoa e fala assim: seu joelho está dobrado. A pessoa fala assim: tá não. Nossa, irmãos, eu sou professora, sobe um... Dá uma raiva, o Grace, ele fica... Você quer ver o Grace nervoso? É você virar para ele numa aula, ele falar assim, está desencaixado. Fala assim, estou encaixado. Irmãos, o professor pensa assim, o que eu estou fazendo aqui então? Se eu é que consigo ver se você está encaixado ou não, se o seu joelho está esticado ou não, o que eu estou fazendo aqui então? O professor fica nervoso, porque ele se sente inútil ali. Sim ou não? A gente faz assim com Deus às vezes. Quando a gente não reconhece o nosso desencaixe, o nosso joelho dobrado, a nossa rebeldia, a gente não reconhece os nossos defeitos. Primeira coisa para você ser corrigido por Deus é reconheça. Quando Ele te mostrar, tá bom, como é que Deus vai me mostrar? Usando meu irmão. Viu? Vocês me ouviram? Falei rápido e bem goianês, irmão. Deus vai me corrigir através de quem está do meu lado. Não é só através dos nossos pastores. Hoje as pessoas têm dificuldade de ser corrigida até por pastor. Eu falo isso porque eu sou pastora. E muitas vezes, quando você beija, abraça e, querido, te amam. A hora que você mostra para ele alguma coisa que ele tem que mudar, muda de igreja. Estou brincando, não, irmãos. Quem é pastor aqui sabe que eu não estou mentindo. Nem os nossos líderes, a gente aceita correção mais. Então tira a máscara, querido. Assume as suas espinhas. Assuma as rugas. Eu não consigo ver, mas o meu pastor vê. O meu irmãozinho, que às vezes é até mais novo na fé que eu, pode estar sendo usado por Deus para mudar algo na minha vida, para me corrigir. Sabe, quando aquele irmão que você não reconhece, não ouve muito, chega e você fala assim, irmão, acho que sua roupa não está boa não. Aí lá no fundo você fala assim, quem é ele para falar isso de mim? Sim ou não?
Nós temos que ser obedientes a Deus. E entender que Deus fala através das pessoas que estão ao nosso redor. É uma das maneiras que Deus fala. Deus fala de várias maneiras. Mas Deus usa principalmente quem está do nosso lado. Olha para quem está do teu lado aí. Será que essa pessoa, Deus já não tentou usar ela para te moldar? Será que Deus já não tentou usar esse ser aí do seu lado para te mostrar que você é soberbo? Que você é vaidoso? Que você não aceita repreensão? Irmãos, presta atenção. Jesus vai usar qualquer situação para nos transformar. Mas se a gente resistir, Ele não vai poder fazer nada. Ele não vai poder fazer nada se a gente resistir. Fala assim para mim, a obediência, ela tem 4 Is. Incondicional, interna, integral e imediata. Obedecer a Deus, primeiro, incondicional. Quando Deus te mostrar algo que você precisa mudar, e se aquilo está na palavra, se tem coerência, se alguém te repreender, se o teu pastor tentar te corrigir, te falar algo que você precisa mudar, ou seu discipulador, ou seu líder, para e ouça. E se aquilo estiver de acordo com a palavra de Deus, não imponha condições, não ponha justificativas. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele não tem compromisso com vítima. Sabia? Ele tem compromisso com culpado. O tempo todo na palavra, Ele está à disposição de quem se aceita culpado. Quem é vítima, Ele não pode fazer nada. Então, a nossa obediência, ela é incondicional, ela é interna. Né? Vou usar um exemplo bem besta. Né? Fulano falou para eu adorar de calça social preta. Aí você fala, aí lá dentro você fala assim, mas por dentro eu estou de calça jeans. Por dentro eu estou de calça leg. Gente, eu fico tão brava. Pode usar calça leg, irmãos, mas usa algo por cima. Por favor, isso é sério. Então, obedeça. Ela é interna, ela é no seu coração. Quando o seu líder te disser algo, ela é integral em todas as áreas da sua vida. E ela é imediata. Por que a obediência é imediata? Porque quando alguém fala para você, faça tal coisa, alguma liderança sua, por exemplo, ou Deus, você fala assim, daqui a pouco. O que a gente está querendo dizer com isso? Eu determino a hora certa de fazer tal coisa. Já não é obediência mais, entendem? Estou sendo bem radical. Tentem aplicar isso no nosso dia a dia, acerca da palavra de Deus, acerca do chamado de Deus para nós, acerca das pessoas que nos corrigem no nosso dia a dia. Amém? Fala comigo, Deus não tem compromisso com vítimas. Deus tem compromisso com culpados. Segundo passo que esse texto nos fala, contemplar como por espelho. Presta atenção, imagina um espelho na sua frente. Esse texto fala assim, que nós estamos com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Irmãos, é você tentar ver Ele em você. E você tentar se ver nele. É mais ou menos assim, o que Jesus faria se Ele estivesse no seu lugar? Lá na sua casa, lá na sua igreja, lá na sua escola. É tentar viver na sua vida, refletir Ele. Quantos estão me entendendo? Contemplar como por espelho é você falar assim, eu quero agir como a Bíblia fala que Jesus agiria se Ele estivesse nessa situação. Eu quero ser Jesus na vida do inimigo, não do diabo. Mas daquelas inimizades, daquelas pessoas muitas vezes difíceis que a gente tem no nosso dia a dia, dificuldade. É você ser Jesus na vida daquela pessoa. Fala assim, eu preciso contemplar Jesus. Pergunta para quem está do teu lado aí. O que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Pensa aí, Ele está, viu? Ele mora aí dentro. Amém?
Amém? E um outro aspecto desse contemplar por espelho fala daquilo que a gente sabe, de contemplar o Senhor, de ver o Senhor. Como que eu contemplo o Senhor? Lendo a Bíblia, orando e adorando. Deixa eu te falar uma coisa, uma das maiores dificuldades dos crentes hoje em dia é a vida devocional. O Guga estava compartilhando conosco que ele resolveu pregar só sobre isso. Deus mandou ele pregar só sobre isso. Onde ele vai, ele prega sobre oração, palavra e Bíblia. Oração, adoração e Bíblia. Oração, adoração e Bíblia. Porque, de um modo geral, se a gente pedir as pessoas para levantarem a mão e falar como é que está a sua vida de oração, a gente ia ficar muito triste. Como que eu vou me parecer com alguém que eu não vejo? Eu vejo Jesus através da palavra. Eu vejo Jesus quando eu adoro. Eu vejo Jesus quando eu oro. E da mesma maneira que um casal vai ficar na cara um no outro, à medida que o tempo passa, os mesmos jeitos, mesmo modo de falar, mesmo modo de pensar, nós começamos a nos parecer com Cristo. Quantos dizem amém? Fala assim, o quanto eu estiver perto dele aqui na terra. Isso é Peraí. Essa frase é uma frase que eu ouvi uma vez. Ela não está na Bíblia, mas eu parei para pensar nela. Quanto eu estiver perto dele aqui na terra, é o quanto eu estarei perto dele no céu. Rensga. A gente é tão bobo, a gente acha que o céu vai resolver tudo, né? Por que você está aqui, querido? Será que não é para ser moldado? Olha só, se isso for verdade, se lá no céu, quando a gente for para a eternidade, no dia marcado para a gente ir, seja por morte ou por arrebatamento, se a minha verdade lá, minha proximidade de Deus for igual a que eu tenho aqui na terra, o que vai ser de mim? É igual o pastor Eurípides falou, a gente tem as nossas heresias, né? Ou seja, os nossos pensamentos que a gente dá umas viajadas. Mas para pensar nisso. Por que a gente não vive isso? Por que a gente não se aproxima de Deus? Por que a gente não desfruta desse Espírito que está à nossa disposição, que fala conosco? Irmãos, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, ele flui através da nossa vida. E a gente muitas vezes não o ouve. Sabe, o Espírito Santo, ele conduz a gente muitas vezes não dá ouvido. A gente não deixa o fogo. Quantas vezes Deus chama a gente para orar e para adorar e a gente acha que é fome e vai para a geladeira comer. Estou errada? A gente faz isso. Dá um sentimento de falta, alguma coisa. Irmãos, eu já tenho uns testemunhos para contar. Eu tenho uns testemunhos. Eu me lembro um dia que eu acordei de manhã com a cabeça numa pessoa e eu, uau, que legal. Acordei pensando na fulana. E fiquei pensando na fulana. Fui orar por ela, não. Aí mais tarde eu recebi uma notícia que ela estava hospitalizada e tinha sofrido um acidente. Falei, Senhor, me perdoa. O Senhor me chamou para orar por ela. Talvez se eu tivesse orado tinha mudado alguma coisa naquela situação. E eu simplesmente não ouvi. Irmãos, o Espírito Santo fala conosco o tempo todo. O Espírito Santo, ele nos aproxima, ele nos revela, ele faz a gente se parecer. E nós decidimos muitas vezes andar do jeito que a gente quer. Fala assim, eu quero viver tudo de Deus para mim. A salvação é gratuita. Conversão vai custar tudo o que eu tenho. A gente precisa se converter. A gente precisa se aproximar. Quantos dizem amém? E por último, esse texto ele nos fala, somos transformados de glória em glória, ou seja, é dia a dia. Dia a dia. Presta atenção, um bailarino, vou falar de novo, da minha área. Se um dia da semana ele fizer 8 horas de aula por dia e ficar o resto da semana parado, o que acontece com ele? Lesões. Mesma coisa com quem joga futebol. Os médicos até falam que se uma pessoa quer jogar futebol só uma vez por semana, não joga, que isso pode ser prejudicial para a sua saúde.
O que eu estou querendo dizer com isso? Dia a dia, constância. Sabe o que é excelência? É você ser constante nos seus propósitos. Mesmo que seja menos tempo, se você é constante, se você é firme, você vai alcançar a excelência. Da mesma forma, a nossa vida com Deus. É a nossa constância que vai nos transformar. A constância de estar todo dia na presença, não abrir mão da presença. Eu me lembro um dia na igreja, nós estávamos na igreja e um irmão nos procurou e falou assim: pastor, estou muito triste comigo. Ele já é um senhor idoso. Pastor, estou muito triste comigo. Ele procurou o Kiko. Falou: por quê? Era aquela época de virada de ano, né? Estou muito triste comigo. O que foi, querido? Esse ano eu falhei 3 dias em ler a Bíblia. Né, Kiko? O Kiko falou assim: ô, irmão. Que coisa, né? O irmão precisa pedir perdão, então, né? Irmãos, constância. A nossa geração sofre demais para ser constante em alguma coisa. Precisamos ser constantes, que é através disso que a gente vai alcançar a excelência. O avô do Kiko, ele tem 98 anos, né, Kiko? Um dia, a mãe do Kiko, nessas viradas de ano do ano passado também, virou para ele e falou assim: amor, você me corrige se eu errar as datas, que eu sou ruim de data. A minha sogra falou assim: arrumei um plano de leitura aqui muito legal, que lê a Bíblia 2 vezes por ano, não era, Kiko? 1 vez por ano, não sei. Acho que eu vou mostrar para o meu pai. Tal. Aí visitou o pai: pai, assim, o senhor precisa ler a Bíblia. Ele: realmente, é mesmo. E assim, eu arrumei um plano de leitura, o senhor quer? Ele: minha filha, eu quero, né? É um plano de leitura? Não, é sempre bom a gente ter plano de leitura da Bíblia, sim. Inclusive, minha filha, esse ano passado eu li a Bíblia só 4 vezes. Então, eu achei que foi muito bom, mas eu estou um pouco insatisfeita, eu quero mais. Aí ela falou assim: tá bom, pai. O meu plano de leitura é um pouquinho mais leve. O senhor pode me passar o seu? Irmãos, 98 anos. Que vergonha, né? Será que não falta uma constância na nossa vida? Será que o dia que a gente for mais constante na nossa vida com Deus, a gente não vai ser verdadeiramente transformado no seu plano original para nós? Fala assim: amém. Eu quero. E por último, ele fala: somos transformados como pelo Senhor, o Espírito. Deixa eu te falar uma coisa. Precisamos dar valor nas coisas espirituais. A nossa geração é uma geração que tende muito para o natural. O natural é muito rápido, é muito palpável, temos acesso a tudo e a gente vai deixando as coisas espirituais. Você sabia que Deus fala com você todos os dias, o tempo todo? Você sabia? A gente é que não para ouvir. A gente despreza as coisas espirituais, a gente despreza os sonhos de Deus para nós. Os sonhos, que muitas vezes é Deus tentando falar conosco através de sonhos. A palavra fala. Os jovens sonharão sonhos. Os jovens terão visão e os velhos sonharão sonhos. Troquei as bolas aqui. Mas deixa eu te falar, por que sonhos, visões, está ficando tão raro no nosso meio? Porque a gente está muito voltado para o natural. E a Bíblia fala para a gente se voltar para as coisas do Espírito. Porque tudo isso que acontece aqui é no Espírito que habita em nós. Não é uma historinha que Deus contou para nós, que Jesus saiu de um templo feito por mãos humanas e veio morar dentro do coração de cada um que o recebe. Não é uma historinha, irmãos. É a verdade de Deus para nós. E nós, muitas vezes, não damos ouvido a essa voz que tenta nos dirigir o tempo todo, que tenta conduzir a nossa vida o tempo todo. E aí o que acontece? Nós não vivemos a verdade de Deus para nós. Qual foi a última vez que Deus te deu um sonho querendo falar com você? Talvez foi essa noite e você não quis ouvir. Você achou que foi sonho de barriga cheia? Você achou que foi algo à toa? Qual foi a última vez que o Espírito Santo falou no seu coração para você orar por alguém? Ou falou no seu coração de algo que você precisava mudar? Ou de alguém que você precisava amar mais?
Qual foi a última vez que o Espírito Santo falou no seu coração o sonho dele para você e você acreditou? Então, nessa noite, irmãos, o meu convite a todos nós vamos tirar as máscaras. Vamos encarar as nossas imperfeições. Vamos contemplar o Senhor pela palavra, pela oração e tentando viver como Ele aqui na terra. Vamos fazer disso uma constância na nossa vida. E vamos viver uma vida no Espírito, para que, dia a dia, a gente seja transformado. Amém? Eu quero encerrar essa palavra, antes de orar, com uma coreografia, que é o final daquela que a gente começou a apresentar aqui. E eu queria que, enquanto a gente dançasse, você pensasse na sua vida, no seu coração. Em como está a sua vida, qual identidade tem sido a realidade da sua vida. Você tem vivido uma realidade diferente da verdade? Ou a sua realidade está condizendo completamente com a verdade de Deus para nós? Nessa noite, queria assim, pedir ao Espírito Santo que fale no nosso coração, que mostre para nós as nossas imperfeições, que mostre para nós as nossas máscaras, que transforme a nossa vida. Quantos dizem amém? Amém. Nós vamos dançar essa coreografia de frente para lá, por causa dos irmãos que estão aqui, tá? Desculpa se eu desprezei vocês olhando mais para cá, tá? Mas se alguém, de repente, quiser também sentar mais aqui, e eu queria que você refletisse em tudo que eu falei. Fala comigo assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Corro como quem tenta fugir, ando como quem não sabe pra onde ir. Fecho os olhos pra não perceber que finjo ser o que não sou e o que sou não sei. Tenho um sorriso e um vestido que me fazem parecer com a ilusão de quem eu gostaria de ser. Coloco minhas máscaras no espelho, mostra quem eu quero ver, quem eu quero ver. Insanidade, tentar me esconder de quem tudo pode ver. Tua
me aceita como estou. Me mostra quem eu sou. Me tira de onde estou. Me leva como sou. Insanidade. Tentar me esconder de quem tudo pode ver. Tua verdade, mesmo em meio à escuridão, revela o meu ser. Insanidade, tentar me esconder de quem tudo pode ver. Tua verdade, mesmo em meio à escuridão, revela o meu ser. Quando tudo se acaba, as luzes se apagam, restam só eu e você. Quando tudo se acaba, as luzes se apagam, restam só eu e você. E quando tudo se acaba, as luzes se apagam, restam só eu e você. E as máscaras no chão. Em qual área da nossa vida que a gente está usando uma dessa, irmãos? Vamos refletir sobre isso um pouquinho?